E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UFJF PISME do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte: dois satélites A e B de massas MA e MB, respectivamente, giram em torno da Terra em órbitas circulares idênticas. Sabendo que MA é maior que MB, pode-se afirmar o quê? Gente, vamos admitir para a resolução dessa questão que esses satélites estão descrevendo um movimento circular com velocidade constante. Beleza? Ele não fala nada a respeito de uma mudança na velocidade, então a gente vai admitir que essa velocidade vai ser sempre constante, né? Essa velocidade orbital. E aí, analisando esse movimento circular, né? Pensando aqui que a gente tem uma trajetória circular, aqui está a Terra, né? A gente não pode esquecer da Terra aqui, e aqui está o satélite de azulzinho. Esse satélite, ele sofre uma atração gravitacional pela Terra, né? Que a gente vai chamar de força gravitacional. E aí, para ele poder se manter em um movimento circular, a gente vai ter que dizer que necessariamente essa força gravitacional precisa ser igual à centrípeta, né? Igual a resultante centrípeta. Então, a força gravitacional tem que ser igual à resultante centrípeta, e que nesse caso, a gente vai escrever assim. Para esse corpo poder fazer essa trajetória circular, ele só pode ter aceleração centrípeta, né? Até porque a gente admitiu na resolução dessa questão que não existe aceleração tangencial. Dessa forma, a gente vai calcular a aceleração desse corpo como aceleração centrípeta, que vai ser dada por velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Bem, como que a gente pode analisar o fator da velocidade se a gente ainda não sabe se a velocidade vai ser igual ou vai ser diferente? Para a gente poder fazer uma análise dessa velocidade, a gente vai desenvolver a expressão da força gravitacional com a força centrípeta. Então vamos lá. A gente sabe que a força gravitacional é igual à centrípeta, então vou estar igualando elas aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. A força gravitacional ela é dada por Gzão, Mzinho, vezes Mzão, dividido pela distância ao quadrado. No caso, a distância entre o planeta e o satélite vai ser o raio. Dessa forma, então, vou botar aqui que a distância vai ser o raio, que vai ficar ao quadrado. A força centrípeta, ela vai ser dada por massa vezes velocidade ao quadrado divididos pelo raio. Eu posso simplificar o R daqui, ó, desses dois lados, e eu posso também simplificar o M. Dessa forma, a gente vai analisar o seguinte: a gente vai ter que a velocidade ao quadrado vai ter que ser igual a Gzão vezes Mzão sobre o raio. O que eu fiz? Eu só troquei de lugar essas duas coisas. Então, eu escrevi o lado direito aqui, começando pelo lado esquerdo, e o lado esquerdo começando no lado direito. Beleza? Não fiz mais nada. Então, olha só, gente. A gente encontrou que a velocidade, né, o quadrado dela vai depender da constante universal da gravitação, que é a mesma para os dois satélites, da massa da Terra e do raio da trajetória. E como as trajetórias são idênticas, o raio vai ser o mesmo para os dois. Então, a gente pode afirmar o seguinte: se as constantes, né, se os valores são iguais para o satélite 1 e para o satélite 2, a gente pode chegar na conclusão aqui em cima do quê? De que a velocidade do satélite 1 é igual à velocidade do satélite 2. Até porque a massa da Terra é a mesma para os dois, o raio da trajetória é o mesmo, porque ele fala que as órbitas circulares são idênticas, e que a constante da gravitação é a constante da gravitação. Se a velocidade é a mesma e o raio da trajetória é a mesma, a aceleração é a mesma. Então, eu posso afirmar que a aceleração 1 tem que ser igual à aceleração 2. Com isso, a gente já consegue matar algumas coisas aqui. Vamos ver o que a gente já consegue matar. A gente consegue matar a letra A, que fala que as acelerações são diferentes e elas são iguais. A letra B fala que a velocidade escalar do A é maior que a do B, e isso é errado, elas são iguais também. A letra C fala que A e B possuem velocidades iguais, e aí ele fala que os períodos de rotação em torno da Terra são iguais. Vamos ver isso aí já já. Aí a letra D fala que a força de atração entre a Terra
e cada um desses satélites tem a mesma intensidade. Vamos ver isso já já. E o período de rotação em torno da Terra de A é maior que o de B. Vamos analisar a questão da força, né? Aproveitando essa expressão, eu vou puxar um pouquinho aqui para o lado, né? Vou pegar essa expressão e vou escrever aqui do lado. Olha o que a gente vai ter. A gente vai ter que a força de atração gravitacional, ela depende da constante, da massa do satélite, da massa da Terra e da distância entre eles. Como a massa é diferente, né? A gente tem que a massa do primeiro satélite, que é a massa do satélite A, é maior que a massa do satélite B. O que a gente vai chegar na conclusão? Quanto maior for a massa do satélite, maior vai ser a interação gravitacional. Então, necessariamente, a gente pode falar que a força gravitacional do satélite A é maior que a força gravitacional do satélite B. Show de bola? E aí, com isso, a gente já pode excluir a letra D, que fala que tem a mesma intensidade, essa força de atração gravitacional. E não é verdade, a gente acabou de ver que não é. Letra E fala que o período de rotação da Terra é maior do que de A é maior que o de B. Vamos lá. A gente já chegou na conclusão, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Na verdade, a gente está falando do satélite A e B, né? Então, eu vou colocar aqui A e aqui eu vou colocar B só por uma questão de formalidade. E aí, vou ajeitar ali em cima também. Aqui vai ser A e aqui vai ser B. A gente já sabe que a velocidade é a mesma. E aí, pensando numa trajetória circular, o que a gente pode pensar? Considerando o movimento uniforme, a gente pode utilizar a expressão V igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade do satélite, então, vai ser o seguinte, ele vai ter que percorrer exatamente o tamanho de uma circunferência. Dessa forma, a gente vai ter que ΔS vai ter que ser igual a 2π vezes o raio, e o ΔT é o tempo para ele dar uma volta completa, que nesse caso a gente chama de período. Vamos manipular essa expressão, eu vou isolar esse T aqui. Para fazer isso, eu vou pegar ele que está dividindo, passar para o lado esquerdo multiplicando, e vou pegar o V que vai estar multiplicando, passar para o lado direito dividindo. Sendo assim, o período ele vai ser justamente o quê? 2π vezes R sobre a velocidade. A gente pode até substituir a expressão da velocidade como Gm sobre R, só que se você perceber, a gente vai ter o seguinte, o raio da trajetória é a mesma e a velocidade são as mesmas. Se o raio da trajetória é a mesma e a velocidade são as mesmas, os períodos são os mesmos. Então, a gente automaticamente exclui a letra E e afirma que o gabarito vai ser a letra C. E a gente fica por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!